Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver uma questão relativamente à física do 11º ano, que será o caso onde temos exatamente dois corpos em contacto e nos perguntam exatamente qual é o valor dessa força de contacto que um corpo exerce sobre o outro. Eu vou recriar então aqui o problema. Teremos assim um plano horizontal. Eu vou recriar assim aqui um plano horizontal. E depois teremos então aqui dois corpos. Teremos assim um corpo A, né? Por exemplo, seria este corpo aqui. Este será então o corpo A. Quer dizer, depois tenho colado exatamente a este corpo um outro que está em contacto, né? Que eu vou chamar a este segundo corpo exatamente um corpo B. Quer dizer, eu sei aqui algumas coisas. Quer dizer, sei que a massa deste corpo A é exatamente igual a 2 kg. Sei ainda que a massa deste corpo B é exatamente igual, por exemplo, a 5 kg. E quer dizer, sobre estes dois corpos, eu então atua exatamente uma força, que eu vou colocá-la assim aqui, quer dizer, empurra assim os corpos, quer dizer, atua assim aqui uma força que eu irei chamar então de força F1, cujo módulo desta força é exatamente igual a, deixem-me imaginar, por exemplo, 20 newtons. 5. Ok. Vou aqui mudar para depois poder, quer dizer, isto continuar a fazer algum sentido. Quer dizer, atua então uma força de 100 newtons. Assim, exatamente aqui nestes dois corpos. Quer dizer, sendo assim, eu vou então agora, a questão que eu quero, agora repara, quer dizer, sobre estes corpos, quais são as forças que estão a atuar? Teremos então aqui sobre o corpo A, teremos então assim aqui o peso de A, e teremos assim aqui a ação normal, né? Teremos a normal, quer dizer, sobre este corpo B, quer dizer, atua também assim aqui o peso, quer dizer, aqui o peso, e atuará assim aqui a normal. Quer dizer, mas há aqui, estando os corpos em contacto, quer dizer, existem aqui mais duas forças que importa com certeza referir. Quer dizer, há de existir assim aqui uma força, esta força que eu vou colocar aqui, há de ser exatamente a força que o corpo A aplica então em B, devido ao contacto. Quer dizer, e há de existir então aqui também uma força, quer dizer, de igual módulo, que será a força que o corpo B aplicará então em A. Quer dizer, e aqui a questão é exatamente saber o módulo desta força que B aplica em A. Quer dizer, como é que poderemos então resolver esta questão? Bem, a sugestão que eu darei então para resolver esta questão passa sempre por trabalhar aqui a segunda lei de Newton. Quer dizer, e pela segunda lei de Newton nós temos a seguinte igualdade. Segundo a segunda lei de Newton, eu sei então que o módulo da força resultante é dado então pelo produto entre a massa vezes a aceleração. Então o que eu aqui irei determinar é exatamente a aceleração, mas em primeiro lugar quer dizer a aceleração do conjunto, de todo este sistema de dois corpos. E então para isso usarei a força resultante do conjunto. Quer dizer, a força resultante do conjunto, e trabalharei em primeira instância a nível vetorial. Quer dizer, a força resultante será então o somatório de todas as forças que estão a atuar sobre o conjunto. Teria então esta força F1, quando vocês estão a colocar vetorialmente, não, quer dizer, é sempre a somar. Vetorialmente, depois quando passarmos para o módulo, aí pensaremos nos sinais. Quer dizer, mas quando estão a trabalhar a força resultante, isto é sempre a adicionar. Teria então esta força F1, mais, então terei aqui o peso do corpo A. Depois terei mais a normal ali no corpo A. Terei depois mais aqui o peso do corpo B. Terei mais a ação normal ali no corpo B. E depois terei estas duas forças de contacto, quer dizer, a força que B exerce em A, e terei ainda a força que A exerce em B. Quer dizer, isto será então a força resultante aqui do conjunto, é a soma de todas as forças que atuam sobre o conjunto. Agora, eu vou colocar aqui algumas ideias importantes. Quer dizer, este peso e a normal anulam-se.
E porquê é que se anulam? Quer dizer, se não há movimento vertical, o sistema irá movimentar-se horizontalmente, quer dizer que a resultante das forças segundo o eixo vertical tem que ser nula. E se a resultante das forças é nula, isto implicará que esta força que aponta para cima terá igual módulo, terá a mesma direção, mas igual módulo e sentido contrário que esta força que aponta para baixo. O que quer dizer aqui que eu vou dar aqui algumas indicações, ou seja, eu vou dizer que o peso do corpo A é exatamente igual ao simétrico da ação normal em A, e quer dizer, o mesmo há de acontecer aqui com um peso em B, que será igual ao simétrico da força normal ali em B, e ainda, quer dizer, estas duas forças de contacto anulam-se. Quer dizer, então colocarei aqui que esta força que B exerce em A é exatamente igual ao simétrico da força que A exerce em B. O que quer dizer que a resultante aqui destas forças, a força resultante será exatamente dada apenas por este F1. Apenas por este F1. Então será igual a F1. O que agora, isto quer dizer, isto a nível vetorial. Agora, trabalhando então no campo escalar, porque eu querei trabalhar então o valor, né, que era o valor exatamente da força, então esta força resultante será exatamente igual, o módulo da força resultante será dado então pelo módulo desta força F1. O que quer dizer que esta força resultante terá então o valor de, quer dizer, eu tinha dito, a força F1 tem 100 newtons de intensidade, o que quer dizer que esta força resultante terá exatamente um valor de 100 newtons. Agora, voltando aqui à segunda lei de Newton, eu irei descobrir a aceleração do sistema do conjunto, irei descobrir a aceleração do conjunto. Então, aplicando a segunda lei de Newton, como a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, então eu terei aqui, e cuidado que esta massa que eu vou trabalhar aqui, se esta força resultante é resultante do conjunto, esta massa é a massa, mas do conjunto. E sendo a massa do conjunto, quer dizer, ela será igual à massa do corpo A mais a massa do corpo B. O que quer dizer que esta massa do conjunto será a soma destas duas. Será a mesma soma destas duas, ou seja, será 5 mais 2 será exatamente igual a 7 kg. A 7 kg. Atenção que esta massa, quando vocês trabalham a força resultante do conjunto, esta é a massa do conjunto. Se têm aqui dois corpos, terão que adicionar a massa dos dois corpos. Se tivessem ainda um terceiro corpo aqui colado, quer dizer, vocês adicionariam então a massa dos três corpos. Okay? Agora, quer dizer, eu com isto consigo facilmente descobrir a aceleração do conjunto. Porque, quer dizer, se a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, quer dizer, há de ser equivalente eu dizer que a aceleração há de ser dada pelo quociente entre o módulo da força resultante e exatamente a massa, neste caso será a massa do conjunto, o que quer dizer que a aceleração do sistema será a força resultante, que está aqui calculada, que é, peço desculpa, que é 100 newtons a dividir então por 7 kg. O que quer dizer que esta aceleração terá um valor igual, deixem-me só aqui calcular, e 100 a dividir por 7, 100 dividido por 7, isto dará então aproximadamente 14 metros por segundo quadrado. Quer dizer, tudo bem, sei a aceleração do conjunto, mas aqui a ideia é em saber como é que esta aceleração do conjunto me irá agora ajudar a eu perceber esta força aqui de contacto. De que forma é que esta aceleração do conjunto me permite determinar esta força de contacto? Bem, aqui a chave para esta questão é vocês terem o conhecimento que a aceleração de um conjunto é igual em qualquer ponto desse conjunto. O que quer dizer... peço aqui desculpa, o que quer dizer que a aceleração, sendo do conjunto, é igual, quer dizer, a aceleração do bloco A será exatamente aquele valor obtido e a aceleração do bloco B será exatamente o mesmo. Então, se eu quiser saber esta força de contacto que B exerce sobre a A,
eu agora vou isolar aquele bloco A. Vou isolar o bloco A. Se eu isolasse assim o bloco A, este será então o meu bloco A, e colocasse aqui as forças que estão a ser aplicadas em A, teria então aqui o peso de A, teria aqui a força normal de A, teria aqui a força que estou a aplicar, estou aqui a aplicar esta força, que é a força de aplicação, que vou colocá-la aqui apenas quer dizer, para a interpretação dará mais jeito, e esta força que B exerce sobre A. Vou então, reparem, quer dizer, tenho a direção horizontal, mas sentido da direita para a esquerda. Então colocarei essa força aqui representada. Esta será então a força que o bloco B exerce sobre o meu bloco A. E agora reparem, a aceleração do conjunto vai ser igual em qualquer um dos corpos. Então quer dizer, a aceleração deste corpo que eu tenho aqui será exatamente igual a 14 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer que se eu voltar a aplicar a segunda lei de Newton, que me diz sempre que a força resultante é exatamente igual à massa vezes a aceleração, mas apenas eu vou aplicar esta força resultante para este bloco A, eu poderei então, sabendo a aceleração, sabendo agora a massa do bloco A, quer dizer, eu vou definir esta força resultante. E desta força resultante sairá então a força de contacto. Quer dizer, já vimos há pouco que estas forças no eixo vertical anulam-se uma à outra. Então, eu se definir o sentido positivo como o sentido da esquerda para a direita, o sentido como do movimento que o bloco irá tomar, para já, vetorialmente, esta força resultante será então a soma de F1 com esta força de contacto que B exerce sobre A. Mas agora, quer dizer, trabalhando no campo escalar, já sem os vetores, aqui terei que ter cuidado com os sinais, porque esta força resultante em módulo será então dada pelo módulo de F1, e o módulo de F1 seriam exatamente 100 newtons, mas esta força que B exerce sobre A, reparem que atua no sentido contrário desta força F1, irá atuar no sentido contrário daquele sentido que eu defini como positivo. Sendo assim, então vou subtrair esta força, o módulo, né, de B sobre A. E então, reparem, quer dizer, eu com isto saberei, igualando agora aqui esta situação à força resultante que está a atuar no bloco, igualando esta expressão da força resultante exatamente à segunda lei de Newton, eu poderei concluir, né, usando aqui esta segunda lei de Newton, e substituindo a força resultante pela expressão, eu poderei então dizer que o módulo da força F1 menos a força de contacto que B exerce sobre A será exatamente igual à massa, agora aqui do corpo A, porque eu estou a trabalhar aqui agora apenas com o corpo, com o bloco A, vezes então a aceleração, e a aceleração do conjunto é igual à aceleração em qualquer bloco do conjunto, em qualquer ponto do conjunto. O que, quer dizer, sendo assim, eu vou substituir, o que me dará então, eu sei que F1 é exatamente igual a 100, isto quer dizer, vou colocar isto, quer dizer, isto ficará então, eu posso passar esta força de contacto para o segundo membro e adicioná-la, mas para isto, quer dizer, de forma a que isto não fique muito confuso, eu vou fazer as coisas, quer dizer, vou mandar um a um, senão ia fazer aqui dois passos, não só, eu poderia ficar confuso. Então, quer dizer, isto é equivalente a eu dizer que esta força, menos esta força de contacto que B exerce sobre A, há de ser então igual à massa do bloco A vezes a aceleração do conjunto, menos esta força F1, né? Se trocou de membro, eu tenho que trocar o sinal. Multiplicando agora ambos os membros por menos 1, eu fico com esta força de contacto que B exerce sobre A, será exatamente igual, quer dizer, este produto ficaria então com um sinal negativo, ou seja, menos a massa de A, vezes a aceleração do conjunto, quer dizer, e trocando os sinais ficava aqui com mais o módulo da força 1. Quer dizer, isto é mesmo agora só posicionar os valores, porque o exercício está concluído. Esta força de contacto que B exerce em A é exatamente igual a menos, quer dizer, a massa do bloco A
a massa do bloco A eu tinha escrito aqui inicialmente. Esta massa do bloco A é exatamente igual a 2 kg, é exatamente igual a 2 kg, então terei 2 vezes, quer dizer, a aceleração do conjunto foi calculada em cima, se não estou em erro, é exatamente igual a 14 metros por segundo ao quadrado, então terei 2 vezes 14, mais então o módulo de F1 que seriam 100 newtons, o que quer dizer que esta força de contacto que B exerce sobre A, quer dizer, menos 2 vezes 14 daria menos 28 mais 100, o que quer dizer que esta força de contacto que B exerce sobre A seria 100 menos 28, o que dará então 72 newtons. Okay? E temos então com isto a força do contacto que B exerce sobre A, que se vos perguntassem, a força de contacto que A exerce sobre B é exatamente a mesma, quer dizer, elas anulam-se. Aqui a chave deste tipo de problemas para corpos em contacto é vocês trabalharem com a segunda lei de Newton, trabalharem aqui com a forma da segunda lei de Newton, quer dizer, trabalharem a força resultante do conjunto. A força resultante do conjunto dar-vos-á então a aceleração do conjunto. Cuidado quando vocês tratam esta força resultante do conjunto. Aqui a massa terá que ser a massa do conjunto, que será a soma da massa de todos os corpos que fazem parte do conjunto. E, quer dizer, quando tiverem a aceleração, depois tratam um bloco em particular, voltando a trabalhar a segunda lei de Newton, sabendo que a aceleração do conjunto é igual em qualquer ponto do conjunto. Okay? Fica então aqui a sugestão para este problema com sistemas de forças, tendo então corpos em contacto e aplicando a segunda lei de Newton. Bem, fica então aqui a sugestão da resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.